Eu quero falar hoje sobre uma teoria aqui que eu mirabolei chamado limbo do conflito. O limbo, na verdade, é aquele local onde, como se fosse um espaço onde você fica parado, né? Inerte. E a ideia de limbo do conflito seria uma série de conflitos que criam uma atmosfera que te fazem ficar inerte. E aí o que é que acontece? Quero falar um pouquinho sobre o meu limbo do conflito. O meu limbo do conflito, né? Na verdade, eu vou falar como eu saio. Eu saio do meu limbo do conflito quando eu percebo que eu estou olhando demais para a vida das outras pessoas, né? No sentido negativo mesmo, querendo, vamos dizer assim, não só tomar parte, mas determinar. Olha lá, fulano tá fazendo errado. E olha lá, pô, podia ter feito de um outro jeito, né? E aí eu entro naquele modo mimiseiro, reclamão, enfim. E de um outro lado, né? De um outro lado, tem também, eu olho para os meus processos, né? As demandas que eu tenho para serem feitas, elas estão muitas, né? Ou aparentemente eu não estou com tempo hábil para resolver tudo aquilo, tá faltando tempo de certa forma. E internamente eu queria que não fosse desse jeito, ok? Eu queria que vamos dizer assim, vem aquele eu mimado querendo que as coisas sejam 100% do jeito que eu quero. E aí tudo isso eleva o meu nível de estresse. E às vezes eu vou achar que a forma de compensar isso é olhando para o processo dos outros. Olha só que loucura. E aí todo esses elementos, né, esse complexo, ele vai se retroalimentando, ou seja, cada elemento desse que surge, seja olhando para os processos dos outros, ou seja, olhando para os meus processos dessa forma, vai alimentando tudo. E aí vai se retroalimentando no sentido que vai se mantendo, né? Cada elemento vira combustível para manter todo esse ciclo. E isso só faz com que o processo de estresse ele só aumente. Então, como quebrar esse limbo? Como sair dessa inércia? Como deixar de ficar parado, estagnado nesse lugar? É a honestidade. Sabe? A honestidade, o olhar para dentro, o ser sincero. Não necessariamente eu vou precisar ser extremamente duro comigo, mas eu preciso ser honesto. Eu preciso admitir que naquele momento o meu lado mimado ele está prevalecendo. Ok? Eu preciso admitir também que o meu lado arrogante também está tendo a prevalência naquele momento. Porque o lado arrogante, ele acha sempre que ele é o certo e que a verdade dele prevalece. E que por conta disso, ele de certa forma é superior. Entende? E que para ele se sentir superior, ele de certa forma tem que inferiorizar também a outra pessoa, tem que colocar a outra pessoa na posição de errada e claro, de posição pequena também, sabe? Tem que apequenar o outro. Enfim, então, admitir que esse eu mimado e esse eu arrogante tá tomando conta, né, naquele momento, faz com que eu comece a olhar de um outro jeito, para não alimentar esse eu, né, esses dois eus, vamos dizer assim. E claro que geralmente o problema principal ele vai estar nas minhas questões. Então vai estar, por exemplo, nessa quantidade grande de demandas que eu acho que de certa forma eu não vou conseguir dar conta. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso diluir
né? Todo elemento grande ele é feito de pequenas partículas, então eu preciso quebrar esses grandes problemas, essas grandes demandas em pequenas partículas solucionáveis, resolvíveis. E aí, a partir do momento que eu faço essas três coisas, né? Não alimento o meu eu arrogante, né? Olho pro outro lado. Alimento o meu eu humilde, entendendo que eu não sei de tudo e que eu também erro, ok? Não alimento o meu eu mimado, né? Muito pelo contrário. Tento me tornar um pouco mais maduro, entendendo que nem sempre as coisas vão acontecer 100% do jeito que eu quero e na hora que eu quero, mas não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo. E por fim, fragmento as grandes demandas em tamanhos solucionáveis e resolvíveis. Claro que falando assim, parece fácil, mas na verdade não. Só é simples, mas não é fácil. Porque muitas vezes, quando eu me vejo nesse cenário, de certa forma eu estou um pouco cego por esses elementos. Então leva um certo tempo. Mas claro, à medida que eu vou amadurecendo, eu não deixo de cair nessas armadilhas e nesses buracos. Mas eu sofro menos tempo, eu passo menos tempo dentro desses lugares. E isso me deixa feliz.